Pessoal, vou fazer aqui uma caminhoneta abandonada, toda enferrujada. E aí, eu já aproveitei para fazer o vídeo para ficar um conteúdo para vocês aí diferenciado, né? Para aqueles que gostarem, tá aí. Então, gente, uma caminhoneta abandonada, toda enferrujada. Aí a gente vai começar aqui pintando ela de branco primeiro, né? Porque ela tem umas nuances de ferrugem, mas ela parece que ela é meia branca. Então eu vou cobrir toda ela com essa cor aqui. Não pode ser totalmente branco, porque nós estamos trabalhando num cenário de pôr do sol. Então, aí a gente vai ter que dar umas nuances da tonalidade para combinar com o pôr do sol, né? Mas aqui eu estou fazendo uma base primeiro. Então eu vou cobrir ela toda branca. Como ela é abandonada, então não preciso cobrir certinho, né? Assim, de cobrir mesmo. Posso deixar assim meio manchadinho, porque ela vai ser uma caminhoneta enferrujada, abandonada. Então, com esse pincel aqui, meio termo aqui, eu estou usando o pincel de cerda dura aqui, gente, para mim poder, porque essa tela já está seca, então eu preciso pôr a tinta em cima, né? Assim, como eu tenho as tintas de baixo, né? Faz um pequeno relevo, então eu tenho que esfregar, né? Então, para isso eu estou usando um pincel meio duro já, para ficar mais fácil. Aí eu tô colocando aqui um branco que não é tão branco assim, porque a gente vai apertando, né, com o pincel para não ficar tão carregado de tinta. Eu vou relando no cinza ali para esse branco ficar um pouquinho meio sujinho, né? E vou cobrir, primeiramente eu vou cobrir toda a caminhoneta. Pessoal, antes que eu me esqueça aí, eu sempre esqueço disso. Vocês colaboram aí com nós, porque é o único meio de colaborar comigo sem gastar nada, né? É dar um like, clicar aí no positivinho aí, para deixar a gente animado, né? Não custa nada, gente, é só um cliquinho lá. A comentar também, daí eu vou ler lá os comentários, né? É, Às vezes a minha filha lê para mim, quando tem que responder alguma coisa assim, mesmo uma pergunta, eu respondo. E às vezes passo batido alguns, porque a gente não vence tudo, né? Mas pelo menos um coraçãozinho lá, vou lá, dar lá, né? Um coraçãozinho bonitinho. E a gente com like, né? A gente fica animado para produzir mais conteúdo, né? A gente está aqui no YouTube fazendo essas coisas por causa disso, porque é bom para todo mundo. Mas voltando aqui para nossa caminhoneta, né? Já choraminguei. Agora aqui, como a luz do sol não está batendo, então eu vou deixar mais escuro um pouquinho, né? E aí também já aproveitando, né, que eu estou trabalhando com escuro, então eu vou escurecer todas as partes que eu vejo que precisa aqui, né, já para aproveitar o pincel, uma tinta. Tem uma divisão no meio aqui do para-brisa, né, mas eu vou ignorar, depois eu faço ele. Então eu vou escurecendo, só simplesmente esfregando o pincel, né, para não ficar aquele pretão, né, para deixar mais ou menos manchado ali o vidro, né, como se fosse uma coisa suja, velha, né. Lembrando que esse pincel aqui é um pincel meio durão, assim, tá? É um pincel de cabo amarelo, já meio gasto, que é bom para colocar tinta na tela. E aí todos os detalhes escuros que eu já vou colocando já, né? Aqui na para-lama dele, né? Tem já a parte interior que fica escuro, fica dentro da sombra. Como a gente está trabalhando uma paisagem de pôr do sol, então a gente sabe que vai ficar bem escuro, né? Para-lama traseiro, a gente coloca as tintas ali, né? E depois a gente vem com outro pincel fazendo os pneus, né? Os pneus. Aqui eu estou desenhando a caminhoneta e pintando já. Tô desenhando com o próprio pincel. Fiz um esboço mais ou menos ali e vou pintando, né? Porque incrivelmente não é tão difícil desenhar uma caminhoneta dessa.
E coincidentemente eu achei o nosso amigo lá que encomendou o quadro, ele me deu uma foto da caminhonete e tá num ângulo certinho, na perspectiva certinha para fazer, para colocar nessa beirada aqui, né? Se não tivesse certinho, eu ia ter um trabalho enorme, porque aí eu teria que mudar a caminhoneta, né, o ângulo dela para encaixar na perspectiva. Mas por incrível que pareça, ela encaixou certinho, aí facilitou bem. Então agora eu já vou simulando aqui o pneu, os pneus, né? A gente faz aqui mais ou menos, depois a gente vem arrumando um outro pincel, né? A gente vai dando um acabamento melhor no outro pincel, dando mais luz, né? A princípio a gente vai fazendo aquele basicão, assim. Então, essa rodovia aqui é a rodovia. Deixa eu ver aqui, acho que é a rodovia 66. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a rodovia 66 que tem nos Estados Unidos. É uma rodovia famosa, né? Todo mundo já conhece essa rodovia. Conhece, já viu falar, né? Tem filme e tal, né? Então eu estou fazendo aqui essa rodovia. Aqui de baixo, gente, como a gente tá fazendo, como o sol tá bem baixinho, né? Tá quase lá no horizonte. Depois no final vou abrir para vocês verem toda a paisagem. Então a sombra fica comprida, né? E a sombra escura, né? Porque é uma tarde já bem tardezinha, né? Então eu vou fazer aqui a sombra. E essa sombra, gente, ela tem que estar sintonizando com a paisagem, né? Então se aqui tá meio cinza o chão, então eu tenho que fazer nesses tons, um escuro, mas casando ali, né? Sintonizando, combinando com o tom de baixo, né? E eu tô colocando assim pouca tinta, porque provavelmente não, certamente eu vou vir depois fazendo alguns detalhes, né, no chão, por cima desse escuro. E se eu colocar um excesso de tinta, daí vai ficar muito, muito difícil de colocar esses detalhes. E aí, como o sol está bem baixinho, então essa sombra vai esticar, vai ficar comprida, vai ficar longe, vai ser bem comprida. Eu estou fazendo uma marcação aqui, mas acho que ainda é pouco. Vou ter que fazer, esticar mais ainda essa sombra. Porque nesse ângulo que está aqui o sol, da sombra, o sol ainda não é muito baixo, né? Quando o sol está bem baixinho, quando o sol está encostando mesmo na montanha, a sombra fica longe, né? Então, aqui o sol está quase perto já da montanha, então ainda tem embora esteja comprida a sombra, ainda tem um fim, a gente enxerga o fim aqui. A gente vai fazendo uma base, né? Colocando um fundão aí. Agora o pincel maior um pouquinho, né? Porque para render um pouquinho mais. Colocando um pouquinho de laranja, porque aqui quando sai da beira do asfalto, entra no mato, que daí já entra na terra, né? Daí já tem uma cor de terra. Aqui na beira do asfalto ainda é uma tonalidade de asfalto, né? E aí a gente vai colocando umas manchinhas aqui para simular um terreno, né? Porque senão fica parecendo uma mancha preta, né? A gente tem que ver que isso aqui é uma sombra. Então com o pincel vem fazendo alguns detalhes aqui. E esses detalhes também tem que ficar correspondente com o terreno. Se o terreno tem uns relevos, tem uns buraquinhos, então a sombra também vai fazer esses movimentozinhos. Não pode fazer uma sombra reta. Só se fosse em cima do asfalto, daí que é bem retinho, né? Aí a gente teria que fazer uma sombra retinha, mas aqui não, aqui está num lugar já, um terreno mais ondulado, né? Então aí já vai ter que a sombra tem que acompanhar o relevo do terreno.
E lembrando que essas curvinhas do chão, esses relevozinhos, a gente tem que sugerir ele. Ele tem que ele sai da luz e entra na sombra, né? Então a gente tem que dar sequência, mais escuro um pouquinho. A gente tem que olhar na pintura e ver que aquele mesmo detalhe do chão ali, quando entra na sombra, ele continua. Embora fique mais escuro por causa da sombra, né? E aqui olhando o sol lá, eu vi que realmente precisa mais distância na sombra. E aí a gente vai enchendo, colocando uns detalhes coloridos, porque é cheio de capim seco e tal, pedrinha e essas coisas todas, né? Então a gente tem que fazer esses detalhes. Só que não posso fazer tão escuro porque que tá na sombra. Então eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho que fazer os detalhes tudo escuro também. Um pouquinho mais menos escuro do que a sombra em si, né? Mas esses detalhes tem que estar também escuro. Para que a sombra tenha um sentido, né? Que você vê sombra mesmo. Agora, simular aqui um pneu aqui, né? Só uma luzinha ali já é suficiente. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes é um detalhezinho, assim, uma nuancezinha, uma coisa pequena. Se colocar muita cor, muita força naquilo, destaca demais, fica fora da realidade. Aqui atrás, onde está provavelmente, né? Provavelmente também não, né? É certamente. Está pegando a luz diretamente, a gente vai dar uma iluminada a mais, um pouquinho de amarelo para dar para casar, né, aí com a tonalidade do entardecer. Todos esses lugares onde esses pontos combinantes eu vou clarear um pouquinho mais, utilizando aí o branco, um pouquinho de amarelo para a gente fazer com que essa caminhonete sintonize com a paisagem, né? Com as cores da paisagem. Que não é assim as cores do pôr do sol completamente, né? Quando está escurecendo. Um entardecer, ainda o sol ainda está um pouco alto. Evidenciando alguns detalhes aqui. Porque antigamente as caminhonetas, as antigas, esses carros antigos, tinham umas faixinhas de niquelado e isso dava um brilho maior. Aqui em volta do vidro da porta, né, tem um niquelado. Então esse niquelado, ele mesmo que esteja na sombra, como ele é uma coisa metálica, né, ele brilha. Então por isso que a gente faz às vezes clarinho, mesmo estando no escuro. E para esse detalhe eu estou utilizando aqui o pincel line, né, que é de cerdas macias, cerdas longas, né? Porque eu estou trabalhando com um branco em cima de uma cor bem escura, né? Então se não for com pincel de cerdas longa, macia, esse branco não vai aparecer. Por que que não aparece? Porque o pincel que seja com cerda mais firme, ele vai passar com mais força em cima do escuro, então o branco vai misturar e eu não vou conseguir deixar branco. E os pincéis de cerda longa e macio, os pelinhos passam suavemente por cima, ele não aperta, né? Então a tinta vai ficando por cima. Então, para certos detalhes, esse é o pincel que tem que usar para conseguir esse efeito, né? Tudo aqui que onde é metálico eu vou fazer claro, né, com esse pincel. Lembrando que eu estou fazendo uma caminhonete abandonada. Então a gente passa o pincel um pouco meio esfregando mesmo, sem muito lisar muito, porque senão não fica com cara de abandonado. Tem que estar com uma aparência que esteja enferrujado, até mesmo essa parte niquelada esteja enferrujado. E aí a gente vai reforçando os detalhes, até mesmo esses divisa, né? Eu faço com o pincel line, né? Porque é fininho, né? E depois eu vou ferrujar. Depois eu vou trabalhar as ferrugens, vocês vão ver. Eu estou aqui passando aqui as informações, né?
que eu posso aqui, depois vocês, quem sabe ajuda alguém, né? Fazer uma caminhonetona aí. Então é isso, gente. Uma caminhoneta enferrujada que nós estamos fazendo. E aí, esse áspero da tela está colaborando para a gente conseguir um efeito já meio enferrujado. Nesse lado que tem sombra aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, né? Para dar uma definição ali. A gente vai com o pincelzinho fininho fazendo os detalhes pequenos, né? Os faróis. E aí a gente vai às custas da aspereza, né? Que fala, será? Da tela por causa da tinta, então a gente consegue fazer uns traços meio como é que fala? Chamuscado, uma coisa assim. E aí isso ajuda a deixar, a dar aquela característica, né, de ferrugem, de coisa antiga, velho, já abandonado, desintegrado, desintegrando, né? E a gente vai fazendo os detalhes, as divisas. Se eu fosse fazer essa caminhoneta novinha, brilhando, ia dar um trabalho terrível, gente. Porque trabalhar brilho, sim, de carro, ele tem muita curva. Se a gente não fizer o brilho certo, você não enxerga aquela curva certa. É muito difícil. Agora vamos fazer aí umas ferrugens, né? Eu estou usando aí um vermelhão meio sujão, assim, né? Tipo cor de zarcão. Pode ser aquele vermelho. Pode ser até um laranja com um pouquinho de preto. Para dar aquela sensação de ferrugem. A gente vai passando aí nos lugares que tá tomando cuidado para não cobrir cobrir o branco novamente, né? Porque essas ferrugens. Essa caminhoneta aqui, ó, dá a impressão que ela era vermelha. Eu estou olhando no modelinho aqui. Dá a impressão que ela era vermelha, daí como com o tempo ela foi desgastando, queimando esse vermelho, foi ficando só aquela base que se usa para fazer a, a pintura, né? Sabe aquela base que eles colocam para fazer a pintura, depois que aplica a tinta em cima? E o vermelho é uma das cores que mais desintegra mesmo com o tempo. Sempre tomando cuidado nas partes que você sente que recebe luz, né? Mas claro, aqui eu estou esfregando com o dedo porque o dedo vai dar o efeito que eu quero. Então, um outro pincel também daria, mas o dedo está mais fácil, porque daí a gente não precisa ficar procurando pincel, né? Esses lados aqui, que é o lado mais ocultado da luz, né? Vou fazer uns detalhes mais escurão, assim, um pouco. Então, gente, tudo que a gente vai fazer tem as suas dificuldades. Aqui no caso, uma caminhonete enferrujada. Aparentemente fala, oba, é enferrujada, né? Desintegrada, mas não é bem assim não, gente. Se a gente não souber fazer o efeito, ela não fica enferrujada. Ela fica como se tivesse jogado tinta nela. E aqui a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Trabalhar agora aqui no para-choque, né? Antigamente o para-choque era para-choque mesmo, né? Se batesse, estragava onde bateu, mas o para-choque ficava inteiro. Eu não vou fazer tão assim fotográfico, eu vou fazer dar umas pinceladas
quero que fique parecendo pintura. Eu falo isso, né? Claro que também não significa que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Para não ficar fotográfico, não é isso, né? Aqui o para-choque aqui é complicadinho, cheio dos esquemas, cheio das frestinhas, dos negocinhos e tal. Eu pensei até de fazer com o para-chocão caído no chão aqui, mas aí fica chato, né? Porque aí abandonou, ficou abandonado, mas tempo que está desencarregando de desintegrar. Não é uma ação de vândalo, né? Geralmente a gente usa, geralmente não, quase sempre, né? Eu aqui, quando eu vou trabalhar em cima do escuro, com cor bem clara, eu gosto de utilizar o pincel line, gente. Então eu sempre estou reforçando essa ideia porque muitas pessoas, né, às vezes não, tem dificuldade de colocar o claro em cima do escuro. Então é bom vocês experimentarem, né? Usar um pincel de cerdas longas e macia. Vocês vão conseguir. Às vezes a gente precisa até diluir um pouquinho a tinta com óleo de linhaça. Aqui não está sendo necessário porque eu não coloquei muita tinta na parte escura, né? Deixei já um pouco a tinta, então assim a gente consegue. Fazendo esses detalhes do para-choque. Eu não sei dizer o modelo dessa caminhonete aqui não. Tem que pesquisar aí para ver o nome, né, dessa marca de caminhonete aqui. Alguém aí, tem gente que é especialista, né, em carros antigos, garante que já vai falar de cara, vai saber de cara. Mas eu esqueci de procurar essa informação. Não tem muito o que explicar, gente. É isso que eu estou falando aqui, ó. Detalhezinho aqui, detalhezinho ali. É um conteúdo aí que eu vou deixar para os meus membros VIP. Porque os membros. Vou deixar para todos os membros, né? Porque os membros têm tem que ter alguns conteúdos, né, diferenciado para eles. O pincel fino agora eu vou colocando mais detalhes aqui para a gente dar uma realçada nesse para-choque aqui, né? Geralmente esses para-choques eram todo niquelado. Claro que aqui já está desintegrado, então eu tenho que trabalhar um pouquinho, deixando meio rústico mesmo, né? E aos poucos a gente vai fazendo já a caminhoneta. Os detalhes do para-choque. Então, vou lembrando novamente que é uma rodovia que fica nos Estados Unidos, o nome dela é Rota. Não é rodovia, acho que eu falei rodovia, mas é Rota 66. É famosa, a gente vê em filme, a gente vê, sempre está falando dessa rota aí. Ela atravessa, parece que um deserto, se eu não me engano. Pesquisa aí, gente. Rota 66 nos Estados Unidos. Vocês vão ver falar dela. É famosa. Pelo menos todo mundo que eu falei dessa rota aqui, eles conheciam. A gente olha que nem essa caminhonetona aqui, né? Abandonado, né? A gente tô olhando na foto aqui do abandonado. Dá vontade de pegar e pintar, arrumar, né, gente? Mas mesmo que eu achasse um carro desse aí, eu não ia pegar, porque onde que eu vou arrumar dinheiro para restaurar um treco desse? Mesmo que eu estivesse andando no mato, achasse uma caminhonetona dessa velha, ficar quieto eu não ia, né? Eu ia procurar alguém que eu conheço, que sabe, que gosta, né? Que tem condição de restaurar, né? Para indicar para ele onde que tem, porque eu mesmo restaurar. Mas se eu tivesse dinheiro, com certeza eu ia restaurar uma caminhonetona dessa.
E olha, gente, tem, tem muitos por aí abandonados. Eu vou aproveitar aqui, como eu não tenho tantos detalhes para me explicar aqui, né? Agora é só fazer uns tracinhos aqui, uns tracinhos ali. Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu fui fazer um trabalho na casa de uma senhora, ela era viúva. Não, viúva não, ela era. Ela morava sozinha. Uma senhora já tinha uns 80 anos, morava sozinha. E eu não sei por que cargas d'água, aquela mulher era sozinha. Eu fiquei lá um tempão fazendo um trabalho para ela e não via ninguém. E ela era uma mulher muito rica. Não sei se ela tinha. Pera lá, deixa eu falar aqui uma coisa. Olha, agora eu tô dando umas pinceladas aqui, meia, dando uns brilhos, porque em algum lugar sempre sobra um lugar que pega um brilho, né? Então, gente, ela era uma mulher muito rica, mais rica, mais rica. E ela tinha mania de comprar carro, zero. Só que ela andava com uma rural antiga. Mas não é antiga, não, restaurada, não, antiga caindo nos pedaços mesmo. E lá na casa dela tinha um barracão imenso. Lá dentro tinha, acho que eu não contei, mas dava a impressão que tinha uns 10 carros. Tinha, e tudo carro 0 quilômetro. Ela comprava, enfiava aquela mulher não era séria da cabeça, não. Ela comprava, enfiava dentro daquela garagem e lá ficava, nunca mais tirava. Depois saía um outro carro lá que ela achava legal, ia lá, comprava zero, levava lá, enfiava dentro daquela garagem. Eu lembro que eu vi lá um Corcel 2.0, eu vi um Ômega 0, tudo carro 0 quilômetro. E ela andava a cidade inteira com uma rural, todo balangando, os para-choque, eu não entendo aquilo. E ela era uma mulher rica, rica, rica. Eu lembro que eu fui alugar uma casa na cidade, nessa época. Todas as casas quase que eu ia atrás era dela. Eu falei, meu Deus, mas essa mulher tem a dona da cidade inteira quase, uma cidade grandinha até, uma cidade de uns 40 mil habitantes. Eu fiquei impressionado, quase tudo quanto é casa que eu via para alugar nas imobiliárias era dela. Aí depois, provavelmente ela já não está mais nesse mundo, né? Porque isso já faz muito tempo e ela já tinha uns 80 anos, né? Já vi dizer que ela já partiu, né? Não sei o que aconteceu. Eu sei que tinha uma loja. Olha só, já estou contando história em vez de estar explicando, né? Mas não é, que agora aqui não tem mais o que contar. Então tinha uma loja que era dela também. Ela simplesmente baixou as portas da loja, do jeito que estava, cheio de roupa, era uma loja de tecido, ela baixou as portas e aquilo ficou lá, abandonado. Nunca mais abriu. Tava tudo lá, aquelas coisas dentro, tudo cheio de pó. É uma coisa bizarra até. Sabe, a gente precisando de dinheiro, olhando aquele monte de dinheiro jogado fora. Eu ouvi dizer que aquela mulher tinha fazendas e fazendas, tinha prédios de outras em cidade grande. Eu ouvi dizer que ela tinha muito dinheiro. Não sei o que aconteceu, vou dar uma pesquisada para saber qual foi o paradeiro, como é que foi. Eu ouvi dizer que também que ela não tinha, nem herdeiro tinha. Porque acho que ela não casou, ela era solteirona. Não sei como é que é aquela história. Mas, gente, é isso aí, ó. Eu contei a historinha porque aqui não tinha muito o que falar, né? Era só um detalhezinho pra lá, detalhezinho pra cá, uns brilhos nos faróis aí, né? E agora eu vou trazer uns matinhos aqui na frente da caminhonete para dar aquela sensação que tá enfiado lá no mato mesmo, né? Abandonado mesmo. E a gente já vai chegando aí pro fim do quadro, pro fim da pintura, né? Era a pintura que tava faltando para encerrar o quadro do nosso amigo aí. Então aí com o pincel liner agora a gente vai trazendo os matinhos aí para cima, para frente, dando aquela iluminada, né, para sugerir que o sol pegou ali, né, na parte mais alta do matinho, né? E é isso, gente.
Viu só como que pintar um carro velho é mais fácil? Muito mais fácil que pintar um novo. Agora eu vou trazendo aqui para frente aqui, né, os matinhos aqui. Não vou trazer muito para não tampar, né, a visibilidade da caminhoneta, né? Dar uma endireitadinha nos faróis, só que, se bem que nem precisa, né? Porque nessa situação provavelmente um farol já caiu aqui, outro já entortou lá e tal, né? Vocês viram que eu trouxe esse poste novamente para frente, né? Arrumei ele de novo. Ignorei ele no começo, né? Ignorei o postinho para poder fazer a caminhonete. Depois era só passar os tracinhos, trazer para baixo novamente, né? Agora com os matinhos cobrindo em cima, daí dá mais ainda aquela impressão de abandono, né? Já nasceu até mato. Nas pontinhas mais altas, né? A gente pode iluminar mais, né? Porque provavelmente, né? Aí já pegou, já saiu fora da sombra, né? Já pegou aquela luz mais alta, né? E, e a gente fazendo essa como está uma tarde, né, a gente tem que fazer bem clarinho na parte que pega o sol diretamente. Onde não pega diretamente, a gente faz um pouquinho mais escurinho, mas tem que fazer luz também. Mas nas pontinhas mais altas é o lugar que pegou a luz direto do sol. Alcançou, né, o lugar onde está batendo o sol. Aí a gente dá uma iluminada mais evidente um pouquinho, né? E também não podemos se empolgar e fazer muito, né? Porque senão acaba saindo, tirando a noção da sombra, né? E aí tá, gente, ó, a rota aí, ó. Rota 66, com a caminhonetona abandonada ali do lado. Fazendo os últimos acabamentozinhos aqui. E eu espero que tenha aí. Aqui na tela aqui ficou uma sombra aqui, agora que eu vi. Mas agora já é assim mesmo, né? E espero que tenha gostado aí do vídeo, né? Não esqueça de dar o meu like, gente, porque o like é importante. O like faz o algoritmo do YouTube interpretar o vídeo da gente, né, como relevante e indicar, né, para as pessoas. E com isso anima o pintor a fazer mais, né? Então, gente, obrigado a todos. Tenham eu estou de noite aqui fazendo esse vídeo, então se você estiver assistindo à noite, boa noite. Se estiver assistindo de dia, bom dia. Se estiver assistindo à tarde, boa tarde. E até o próximo vídeo, né? Próximo conteúdo. Muito obrigado por terem acompanhado.